Sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e programação de computadores. Nas aulas anteriores, nós introduzimos a linguagem Python e falamos sobre alguns comandos básicos, como comandos para inserção de dados no sistema, no programa, no algoritmo, alguns comandos para realizar operações aritméticas e comando de saída print para imprimir o resultado na tela. Hoje nós continuamos o estudo agora em um tópico extremamente importante para a programação, que são as estruturas de decisão. Bom, as decisões estão presentes em basicamente todos os algoritmos. Então, é uma tarefa muito importante dos algoritmos tomar decisões. A todo tempo os algoritmos precisam tomar decisões para saber como é a forma adequada de processar uma determinada entrada. E isso é o que nós, seres humanos, também fazemos durante o dia a dia. Nós sentimos, recebemos estímulos do ambiente e, com base nesses estímulos, nessas entradas, nós decidimos qual é a melhor forma de agir, qual é a melhor forma de proceder. Então é preciso que nós saibamos descrever um conjunto de regras para que os algoritmos saibam decidir o que fazer dependendo da entrada do usuário. E nós implementamos isso com os termos se e se não. Ou seja, nós vamos estabelecer regras do tipo, olha, se isso for verdade, então faça essa coisa. Se não, faça aquela outra coisa. E assim os algoritmos saberão como proceder para processar as entradas e produzir as saídas corretas. É importante dizer que uma condição é uma expressão booleana, que é aquela expressão que tem um valor lógico ali que pode ser verdadeiro ou falso. E aí, como eu falei em aulas anteriores, para ser um programador é preciso que você entenda de lógica. Então eu digo para vocês que em paralelo ao estudo dos algoritmos é importante estudar a lógica, dando uma atenção especial à lógica proposicional, que é o que nós vamos precisar para estruturar as regras de condição e de repetição que vamos ver depois. Mas então eu preparei aqui um breve resumo de lógica só para que vocês consigam entender um pouquinho dos conceitos e aí depois possam se guiar por isso para aprofundar o estudo da lógica. Mas a lógica se preocupa com fatos e a gente vai avaliar a construção de argumentos com base nesses fatos. Então imagine o seguinte, sejam dois fatos x e y, onde x é o fato, Carlinhos tem 9 anos de idade, e esse fato pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, isso é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. E o fato y, Carlinhos tem 1,30 m de altura. Então um fato ele pode ser verdadeiro ou falso. Se Carlinhos tiver 11 anos, na verdade, então a gente vai considerar que esse fato x é falso. Mas se na verdade a gente descobrir que Carlinhos realmente tem 1,30 m de altura, então o fato y é verdadeiro. A partir de um fato, nós podemos produzir a negação desse fato, que basicamente é a troca do valor verdade dele. Se você tem um fato x que é falso e nós negamos x, e aí nós vamos representar essa negação de x como sendo exclamação x, eu já explico o porquê, a negação de x vai ser verdadeira. Por exemplo, se eu tenho um fato x, que Carlinhos tem 9 anos de idade, e nós sabemos que isso é falso, a negação desse fato será verdadeira. Por quê? Se Carlinhos tem 9 anos de idade e isso é falso, a negação Carlinhos não tem 9 anos de idade se torna verdadeira. Né? A gente sabe que, digamos que Carlinhos tenha 11 anos, então a negação de x se torna verdadeira. Podemos ainda, a lógica nos permite fazer uma conjunção de fatos, que é unir dois fatos para gerar um novo fato, que é a conjunção dos dois. E a gente usa o e para fazer essa conjunção. Imagine o seguinte, existe um brinquedo em um parque de diversões, cuja regra que permite o acesso é a seguinte. Olha, para brincar nesse brinquedo é preciso que a criança tenha mais de 10 anos e tenha mais de 1,20 m de altura. Então digamos que uma criança chamada Ana tem 9 anos e 1,25 m de altura. A pergunta é, de acordo com a regra, Ana pode ou não brincar nesse brinquedo? E a resposta é que ela não pode brincar. Por quê? Porque para que a conjunção seja verdadeira, é preciso que a criança tenha mais de 10, como Ana só tem 9, isso aqui é falso, e Ana, que a criança tenha 1,20 m. Nesse caso, Ana tem 1,25 m, que é mais que 1,20 m. Mas como ela não tem 10 anos, ou seja, uma das duas partes da conjunção é falsa, então toda a conjunção se torna falsa
e a criança, a Ana, não vai ter acesso a esse brinquedo. Então, nesse caso, a conjunção é falsa. Então, a conjunção de dois ou mais fatos será verdadeira se todos os fatos são verdadeiros. Então, para que uma conjunção seja verdadeira, é preciso que todos os fatos sejam verdadeiros. E ela vai ser falsa se pelo menos um desses fatos for falso. Então, se você tiver uma regra que é constituída por uma conjunção de vários fatos, é preciso que todos eles sejam verdadeiros para que essa conjunção seja verdadeira. E nesse caso do parque, a criança teria acesso. Então, tem aqui uma que a gente chama de tabela verdade, que é uma ferramenta do estudo da lógica, para representar os possíveis valores verdades para uma conjunção que tem apenas duas proposições, x e y. Então, x e y, né, a conjunção vai ser representada com um AND, e eu já vou explicar por quê. Vai acontecer da seguinte forma: se x for verdadeiro e y for verdadeiro, então a conjunção é verdadeira. Em qualquer outro caso, se x for verdadeiro, mas o y for falso, ela será falsa. Ou se x for falso e y for verdadeiro, ela será falsa. E se ambos forem falsos, ela também será falsa. Então, para que a conjunção seja verdadeira, todas as proposições que compõem a conjunção precisam ser verdadeiras. Então, para criar regras constituídas por uma conjunção, é preciso que todos os fatos sejam verdadeiros para que a conjunção inteira seja verdadeira. Nós podemos também criar uma disjunção de fatos, que nós vamos unir dois ou mais fatos para gerar um terceiro, que é a disjunção dos dois. Pensem agora que houve uma mudança na regra de acesso ao brinquedo do parque de diversões. E a regra é a seguinte: para brincar é preciso ter mais de 10 anos ou, e aí está representada a disjunção, mais de 1,20 m de altura. A Ana tem 9 anos, como a gente já sabe, e 1,25 m de altura. E aí a pergunta novamente: Ana pode ou não brincar com essa nova regra? E a resposta agora é sim, Ana pode brincar. Por quê? Porque para brincar é preciso ter mais de 10 anos, Ana tem 9, então isso aqui se torna falso. Ou precisa ter mais de 1,20 m de altura, e nesse caso Ana tem 1,25 m, que é maior que 1,20 m. Então a segunda proposição é verdadeira. Quando você tem uma disjunção, se pelo menos um dos fatos ali for verdadeiro, então a disjunção se torna verdadeira. Então você diz, olha, precisa ter 10 anos ou mais de 1,20 m. Se você tem 1,25 m, mesmo que não tenha os 9 anos, você pode brincar. Então isso, nesse caso, vai ser permitido que a Ana brinque. Então x é falso, mas o y é verdadeiro. Logo, a disjunção inteira se torna verdadeira. Uma disjunção de dois ou mais fatos, ela vai ser verdadeira se pelo menos um desses fatos for verdadeiro. Se você explicita uma regra lógica que é formada por uma disjunção de alguns fatos, se pelo menos um deles for verdadeiro, então essa regra está satisfeita. E a disjunção então vai ser falsa quando todos os fatos forem falsos. Tá aqui novamente uma tabela verdade, agora representando a disjunção, que vai ser representada com o OR. Se eu tenho duas proposições x e y, se x for verdadeiro e y for verdadeiro, então a disjunção é verdadeira. Se x for verdadeiro e y for falso, ela continua verdadeira. Se x for falso e y for verdadeiro, ela continua verdadeira. E ela vai ser falsa quando x e y forem falsos. Então, qual é a importância desse estudo da lógica para a construção dos algoritmos? Nós vamos precisar explicitar regras do tipo se então. E esse tipo se então vai ser: se um fato for verdadeiro, então realize essa operação. Caso contrário, realize essa segunda operação. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos precisar explicitar essas regras de forma lógica, utilizando esses conectivos. O e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção, a negação de um determinado fato. Isso vai ficar bem mais claro quando a gente começar a fazer exemplos práticos. Mas antes disso, vamos exercitar para ver se nós conseguimos aprender a fazer essa análise de fatos lógicos. Então imagine que seja x a proposição 1, A é 3, B é 5, C é 8 e D é 7. A expressão
que é a negação de x maior que 3 é verdadeira ou falsa? Para isso a gente pode fazer uma análise, uma avaliação, uma derivação desse fato lógico, como a gente faz numa expressão aritmética, por exemplo, na matemática. Então a gente pode ir substituindo os valores, nós podemos substituindo os valores e analisar o valor verdade deles. Então seria da seguinte forma: x tem o valor 1, e aí eu tenho a negação da proposição que 1 é maior que 3. E aí eu pergunto, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. 1 é maior que 3? E a resposta é não, isso é falso. Então a gente tem a negação de um valor verdade falso. O que foi que eu disse que o operador de negação faz? Ele troca o valor verdade de uma proposição. Se ela é verdadeira, se torna falsa. Se ela é falsa, ela se torna verdadeira. Então, negação de falso é verdadeiro. Então, sim, essa proposição inteira, esse fato inteiro, ele é verdadeiro para esses valores que nós temos aqui. Analisem agora essa outra expressão lógica. Eu tenho x menor que 1 e b maior que d. A pergunta é, isso é verdadeiro ou falso? A gente pode fazer a derivação. X é 1, né? 1 é menor que 1? E a resposta é não. A gente sabe que 1 não é menor que 1, 1 é igual a 1. Então eu tenho que isso aqui é falso. E 5 é maior que 7? Nós também sabemos que isso não é verdade, isso é falso. Então eu tenho uma conjunção de uma coisa que é falsa, de uma proposição que é falsa e uma outra proposição que é falsa. Falso e falso nós sabemos que é falso. Para que uma conjunção seja verdadeira, é preciso que as duas proposições sejam verdadeiras. Então toda essa expressão vai ser avaliada como sendo falsa. Temos mais uma expressão aqui e eu pergunto a vocês, isso aqui é verdadeiro ou falso? É importante que vocês parem o vídeo, tentem resolver e depois voltem no vídeo. Então eu tenho aqui a negação de d maior que 0 ou c maior que 5. Isso é verdadeiro ou falso? Então vamos lá, a gente sabe que d é igual a 7. Então tem aqui negação de 7 maior que 0 ou c é 8, 8 maior que 5. E a gente vai avaliar em partes. 7 é maior que 0? E a resposta é sim, isso aqui é verdadeiro. Então fica uma negação de uma proposição que é verdadeira. Ou 8 é maior que 5? Sim, nós sabemos que isso é verdadeiro. Então tem aqui a negação de verdadeiro ou verdadeiro. A negação, ela faz o quê? Troca o valor verdade. Então se eu tenho a negação de uma proposição que é verdadeira, ela se torna falsa. Então eu tenho falso ou verdadeiro. A gente sabe que na disjunção, para que a proposição seja verdadeira, é preciso que pelo menos uma delas seja verdadeira. Então, se eu tenho falso ou verdadeiro, pelo menos uma aqui é verdadeira, então toda essa expressão ela é avaliada como sendo verdadeira. Então, vamos ver como é que isso se aplica na prática. A estrutura de decisão ela vai ser estruturada da seguinte forma. Nós vamos pensar em regras do tipo: se um determinado fato, um determinado evento A acontecer, for verdadeiro, então um fato B também acontecerá. Vejam, por exemplo, a regra para ser aprovada em uma disciplina na universidade. Digamos que a regra é: se você, aluno, tiver nota maior ou igual a 7, nós representamos dessa forma aqui, então você está aprovado. Como é que nós estruturamos essa regra em código, em Python? Então, digamos que eu tenho uma variável nota e nesse caso eu já atribuí um valor 8 para essa nota. E aí a regra de verificação vai ser da seguinte forma: se nota for maior ou igual a 7, então, e o então é representado pelos dois pontos, imprima aluno aprovado. Nesse caso, quando esse código for executado, o valor 8 vai ser armazenado numa variável chamada nota, e aqui eu tenho if, o if representa o se, tradução literal para o inglês. O valor que está em nota, que nesse caso é 8, é recuperado e eu verifico. 8 é maior ou igual a 7? Sim, isso é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então o que está dentro do bloco do if, veja que nós podemos colocar várias instruções dentro do bloco if. Para isso, nós precisamos dar um espaçamento aqui entre as instruções e o alinhamento que vinha do if. E esse alinhamento a gente chama de indentação. Geralmente nós utilizamos o botão Tab para fazer essa indentação. E aí, como isso é verdadeiro, tudo que estiver nesse alinhamento dentro do if vai ser
executado, que nesse caso é só imprimir na tela que o aluno foi aprovado. Agora, se caso a nota fosse 6, o que é que aconteceria? Recuperaria o valor de nota, que é 6, e eu verificaria, 6 é maior ou igual a 7? Não. Nesse caso, o que seria executado? Nada. Por quê? Porque eu não tenho uma condição que para ser executada, caso isso seja falso. Então, nesse caso, é interessante utilizar também o comando else. E o else é o se não. Então, a regra completa seria, se a nota for maior ou igual a 7, então o aluno foi aprovado. Caso contrário, se não, então o aluno está reprovado. Então, no código, eu faria da seguinte forma. If nota maior que 7, imprima. Então, veja que eu dei o espaçamento para indicar que esse comando aqui está dentro do if. Imprima que o aluno foi aprovado. Caso contrário, else. E aí, veja que o else ele deve estar no mesmo alinhamento do if, para que o interpretador do Python entenda que esse else é desse if. Está relacionado a esse if. Então, se isso aqui for verdadeiro, execute esse comando. Caso contrário, execute esse comando aqui que está dentro do else. Então, imprima aluno reprovado. Então, assim, para que o código fique executável, né, para que o usuário possa utilizar, nós podemos trocar a atribuição aqui pelo comando que pede que o usuário digite a partir do teclado. Então, eu coloquei aqui, digite nota do aluno, né, para que o professor possa digitar a nota do aluno. Essa nota vai ser convertida para um valor que é do tipo ponto flutuante e vai ser armazenada em nota. E a partir daí, o algoritmo vai verificar se a nota digitada for maior que 7, o aluno está aprovado, maior ou igual, se não, o aluno foi reprovado. Essa vai ser a execução. Então eu peço que vocês tentem replicar esse código aí e façam alguns testes para ver se está tudo funcionando bem. Agora eu quero que vocês tentem fazer esse algoritmo aí. Construa um algoritmo que recebe um valor inteiro, pede que o usuário digite um valor inteiro e decida se esse determinado valor é par ou ímpar. Nós sabemos que uma forma de verificar se um número é par é se ele é divisível por 2. Como é que a gente pode fazer isso em código? E a dica é, eu tenho esse operador porcentagem, que a gente chama aqui de operador módulo, que ele calcula o resto da divisão. O que é que ele faz? Como nós falamos em vídeos anteriores, se você tentar dividir um valor por outro, você tem o valor da divisão, a parte inteira, e você tem a parte, né, que é o resto da divisão. Então esse operador aqui, ele calcula o resto dessa divisão. Então é uma dica para vocês conseguirem fazer. Pausem o vídeo, tentem resolver o problema e depois voltem aqui. Então a ideia é, para que eu consiga calcular se um determinado valor é par ou ímpar, um valor inteiro, eu posso fazer essa divisão por 2 e calcular o resto dessa divisão com o operador módulo. Então eu peço que o usuário digite um número, esse número vai ser um inteiro, e aí eu verifico, se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, significa que a divisão foi exata, ou seja, não teve resto. E nesse caso, esse número é par. Caso contrário, esse número é ímpar. Sempre lembrem da indentação, pessoal. A indentação para indicar quais são os comandos que estão dentro de um bloco e para indicar qual a relação entre ifs e elses, porque você pode ter vários dentro de um determinado código. E o alinhamento deles é que vai dizer a relação entre o if e o else. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, ele é par. Caso contrário, ele é ímpar. Às vezes, pessoal, existem mais de 2 possibilidades em uma decisão. Até agora, os exemplos que nós fizemos eram: se um fato A for verdade, então execute um comando. Caso contrário, execute esse outro comando. Então, são 2 possibilidades aí. Em alguns casos, a gente pode ter mais de 2 possibilidades. E aí, nesse caso, a gente pode construir condicionais encadeadas. Como é que isso vai funcionar? Vejam o seguinte exemplo. Eu preciso fazer um programa que converte a nota do aluno de um valor com ponto flutuante, né, um valor numérico, para um conceito. E aí a regra é a seguinte, olha, se a nota do aluno for maior ou igual a 9, então ele tem o conceito A. Se for entre 8 e menos que 9 é B. Se for entre 7 e menos que 8 é C. Se for entre 6 e menos que 7 é D. E se a nota for abaixo de 6 é E.
Então eu preciso fazer um algoritmo, um programa que faz essa conversão. Como é que a gente pode fazer isso? Ora, eu vou receber a nota do aluno, que vai ser um valor com ponto flutuante, e eu vou verificar o seguinte: se a nota for maior ou igual a 9, então o conceito, cria uma variável chamada de conceito, e eu vou guardar o conceito A. Como isso é um caractere, eu tenho que colocar entre aspas, lembrem disso. Caracteres e strings precisam de aspas, estar entre aspas, esses valores. Então, se a nota maior ou igual a 9, o conceito é A. Se não, se, e esse se não, se, vai ser representado com uma palavra reservada elif, que é uma combinação de else com if. Se a nota for maior ou igual a 8 e menor que 9, então o conceito é B. Veja que eu coloquei aqui de forma didática, eu não precisaria mais verificar isso aqui. Por quê? Porque se eu já verifiquei que ela não é maior ou igual a 9, obviamente que ela vai ser menor. Mas eu coloquei no código porque fica fácil de entender que eu estou verificando a nota que está entre 8 e menos que 9. Mas esse aqui já foi verificado aqui. Se isso for verdadeiro, então isso aqui vai ser falso. Ele vai entrar aqui e não vai entrar nesse elif. Então se a nota estiver entre maior ou igual a 8 e menor que 9, o conceito é B. Se não, se a nota for maior ou igual a 7 e menor que 8, o conceito é C. Se não, se a nota for maior ou igual a 6 e menor que 7, o conceito é D. Se não, ou seja, se nenhum desses casos for verdadeiro, então o conceito é E. E aí no final eu mando imprimir conceito e a expressão conceito, 2 pontos, e aí eu coloquei aqui o valor que vai estar em conceito, ou seja, A, B, C, D ou E. Então quando o interpretador tenta executar isso aqui, junto com o processador, o que é que ele vai fazer? Digamos que o usuário digitou 7.5. Então ele verifica, 7.5 é maior ou igual a 9? Não, então eu não entro nesse bloco, vem para cá. 7.5 é maior que 8 e menor que 9? Não, então eu não executo isso aqui e vem para o próximo elif. 7.5 é maior que 7 e menor que 8? Sim, então eu executo isso aqui, ou seja, eu crio a variável chamada conceito, guardo o caractere C lá, C maiúsculo, e não entro nesse nem nesse, porque eu já resolvi isso. Como esse else e todos esses elifs estão relacionados a esse if, então eu não entro nesse, não faço essa verificação, nem faço essa aqui e já imprimo aqui. Conceito é 7.5, né? Então o conceito foi C. Isso que vai ser impresso. Tentem replicar esse código e façam vários testes aí para ver o que acontece. Alguns cuidados que são importantes de se ter quando se criam condicionais são os seguintes. Você precisa verificar se as condições cobrem todas as possibilidades. Isso é de extrema importância. Porque às vezes um erro comum que pode acontecer é de, quando estamos programando, nós pensarmos nas possíveis situações que o nosso algoritmo pode enfrentar, as várias entradas que ele pode tentar processar, e nós, durante o projeto desse algoritmo, deixarmos alguma das possibilidades encobertas, ou seja, não serem tratadas. E aí, quando essas possibilidades ocorrem, pode acontecer algumas coisas, como o algoritmo, o software, não fazer nada, ou ele pode não saber o que fazer, e aí, por causa disso, ele travar, ou travar até o sistema operacional, dependendo do tipo de operação que precisaria ser feita ali. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o programa só vai tratar as possibilidades que foram programadas. Uma possibilidade que não foi prevista, ele não vai saber. Por exemplo, obviamente que isso aqui é um erro bem esdrúxulo, às vezes os erros são mais sutis, mas para que a gente consiga entender. Digamos que haveria uma regra onde a idade da pessoa seria utilizada para fazer a cobrança da passagem de ônibus, por exemplo. Então a regra seria a seguinte, olha, se a idade for maior que 7, então a pessoa pagará R$5. Se não, se a idade for menor que 7, o valor vai ser R$2,50. Qual o problema desse código? Qual o problema desse programa? Ele não cobriu a possibilidade de a pessoa ter exatamente 7 anos. Ou seja, se for maior que 7, paga 5. Se for menor que 7, paga 2,5. Mas e se for exatamente igual a 7? E aí, nesse caso, o algoritmo não saberá o que fazer. Possivelmente ele vai travar ou ele não saberá dizer qual que é o valor que a pessoa pagará. E isso é um problema durante o projeto desse algoritmo. Então, é preciso ter muito cuidado, pensar em todas as possibilidades que podem ocorrer na execução desse código para que você consiga programar todas as possibilidades.
Um outro erro é verificar se a lógica da expressão está correta, que essa lógica da expressão deve ser de acordo com a lógica do negócio, certo? E a gente pensa no uso dos operadores AND e OR na semântica da condição. Então isso é importantíssimo, porque se você não projeta corretamente qual é a lógica da regra, isso pode não gerar um erro de execução, um erro de compilação, melhor dizendo, mas durante a execução pode acontecer erros que causem prejuízos para o usuário. Então, muito cuidado com a lógica do negócio também. Então, para finalizar, eu deixo aqui 5 exercícios para vocês tentarem executar aí, tentarem implementar e executar, e qualquer dúvida pode ser tirada por e-mail, certo? Então, tentem executar, tentem implementar esses exercícios para melhorar a prática, porque na programação a prática leva à perfeição. Então, esses são os exercícios. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!